E aí galera, tudo bom com vocês? Mais uma aula aqui do Cursinho Ideia, né gente? E dessa vez a gente vai falar sobre o que? Sobre clima, né? Sobre climatologia. Vou tentar trazer os principais pontos, né? Os mais relevantes que caíram aí nos últimos anos do Enem para vocês, beleza? Primeiro, como de praxe, né gente? Vamos definir o que é clima. Clima é uma condição atmosférica de uma região. Então, quando eu estou falando de clima, eu estou falando de temperatura e umidade. Ou seja, se eu quero saber o clima de uma região, eu quero saber a temperatura e a umidade daquela região, tá certo? Então, se eu te disser a temperatura e a umidade de qualquer região no mundo, tu tá me dizendo o clima daquela região. E aí um questionamento, né, um debate que sempre tem, que fica dúvida, é a questão do tempo e do clima. Os dois, gente, são condições atmosféricas. Só que tem uma diferença. Tempo é algo momentâneo, né? Ou seja, como é que está o tempo hoje? Vai estar nublado, vai fazer sol? E o clima é uma média ao longo de 30 anos. Ou seja, clima, eu determino a temperatura e a umidade de uma região ao longo, e eu caracterizo aquela região ao longo de 30, 35 anos. Enquanto o tempo é algo tipo hoje, como é que está a previsão do tempo, né? Beleza? E aí a gente fala também de elementos do clima. O primeiro elemento, né, eu já falei dois para vocês, temperatura e umidade. Temperatura, né, a gente sabe o grau de agitação das moléculas, se é quente, se é frio. Umidade, geralmente está relacionado à questão das chuvas, né? Se é seco, né, como por exemplo em desertos que não tem uma incidência de chuvas, ou se é úmido, né, que umidade que eu falo é água suspensa em forma de vapor, a nuvem condensa essa água e chove naquele local. Então, geralmente regiões litorâneas, né, são mais úmidas e tem muitas chuvas. E outro elemento do clima é a questão da pressão atmosférica. A gente aprende lá na física, né, que pressão é força sobre área, não é isso? E aí, quando eu falo de pressão atmosférica, o que é isso? Se pressão é uma força aplicada em uma determinada área, o que é pressão atmosférica? Vamos supor aqui a situação, ó, duas pessoas, uma no relevo aplanado, né, aqui, e outra em um monte, né, em uma montanha. Essa pessoa tem uma coluna de ar em cima dela e essa pessoa também. Só que quem que tem uma coluna de ar maior? Quem é que tem uma força aplicada maior? Essa pessoa, né? Então ela vai ter o quê? Uma maior pressão. Por quê? Porque pressão e força são diretamente proporcionais. Então, quanto maior a força aplicada, maior a pressão. Então, o que eu concluo? Que quanto mais eu ganho altitude, como esse cara, menor a minha pressão atmosférica. Beleza? E aí a gente fala também, gente, de fatores do clima, né? O primeiro fator é a latitude. O que é latitude? É a distância de um ponto até a linha do Equador. Beleza. O que é essa linha, essa bendita linha do Equador? Essa linha, gente, que corta, tipo, imaginariamente a Terra no meio, né? Essa linha aqui, ó. O que essa linha significa? Significa o ponto da Terra em que o Sol ele bate de frente, ele bate diretamente. E isso implica que essas regiões próximas à linha do Equador são as regiões mais quentes do planeta, beleza? E agora o que é latitude? Como eu falei, distância de um ponto até a linha do Equador. Então vamos pegar aqui um ponto aqui e outro ponto aqui. Quem tem mais distante? O ponto 1, que é esse, ou o ponto 2? O ponto 1, né? Então esse ponto 1 tem uma alta latitude. Por quê? Porque está mais distante. O ponto 2 tem uma baixa latitude. Por quê? Porque tem mais perto da linha do Equador. Beleza? E o que é que isso implica no clima? Ora, se esse ponto 2 ele está mais próximo das regiões mais quentes do planeta, ele está mais próximo do Sol, né? Teoricamente. Então ele vai o quê? Ser quente. Então quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante, né, é justamente ao contrário. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio eu vou estar. Por quê? Porque eu estou me distanciando, ó. Estou me distanciando dessas regiões quentes e consequentemente do Sol.
dos raios solares, né? Então, ó, quanto mais altitude eu tenho, quanto mais latitude eu tenho, mais frio eu vou estar. Por isso que os polos, né, ó, os polos aqui, são as regiões mais frias do nosso globo. Por quê? Porque são as regiões mais distantes da linha do Equador. Beleza? Outro fator do clima que a gente fala, gente, é a questão da altitude, né? O Sol, ele manda radiação, né? Ele emite raios solares para cá. E o solo é quem esquenta isso. E o solo e o calor que a gente sente é proveniente do solo. Então o solo ele vai emitir calor, né? Vai tipo esquentar esses raios solares. Então, quanto mais próximo do solo eu tô, mais quente eu vou estar, não é isso? Se o solo está emitindo calor, quanto mais próximo eu tô, mais quente eu tô. Então, se eu for ganhando altitude, se eu for subindo isso aqui, mais frio eu vou ficar, não é isso? Por quê? Porque eu estou ganhando altitude, eu estou ficando longe desse solo quente e tal. Então, quanto mais alto, mais frio, galera. Mais frio eu fico. Por isso que a gente vê muito em paisagens, né, principalmente Estados Unidos e Canadá, a questão da montanha, né, tá lá verdinha e só o pico dela, né, o pico da montanha tá congelada, justamente por esse ganho de altitude. Beleza? Outro fator do clima, gente, dois fatores, na verdade. É a continentalidade e a maritimidade. Eu botei junto aqui porque eles se relacionam. Guardem isso, ó. Continentalidade, longe do mar. Maritimidade, perto do mar. Beleza? A água, o mar, né? O corpo hídrico, ele tem muita água em forma de gás, em forma gasosa, né? Em cima dela, muita água suspensa, porque o sol evapora essa água, a temperatura. Então tem muita água em forma de vapor. Isso que a gente chama de umidade, né? Essa água suspensa. E aí o vento, o que é que o vento faz? O vento, quando ele vem, ele traz essa umidade, ele traz essa água. O vento empurra essa água. Empurra para onde? Para regiões próximas a ela. Ó. Como, por exemplo, essa cidade hipotética, B e C. O vento ele vai empurrar, ó, e essa umidade, né, essa água suspensa, vai chegar nessas regiões até a B, mais ou menos, e ali na C não entra, e ali na A, na verdade, não entra mais. Por quê? Porque o vento não consegue mais empurrar essa umidade. E aí o que é que isso implica? Implica que aqui, ó, eu tenho regiões úmidas, então eu vou ter chuvas, e aqui eu não vou ter tantas chuvas como aqui, né? Isso são geralmente regiões litorâneas. Então aqui está perto do mar, está sob o efeito da maritimidade, e aqui longe do mar está sob o efeito da continentalidade. Sim. E o que é que isso significa? Continentalidade e maritimidade. Significa que a gente fala, gente, na natureza que a água ela é um regulador térmico. Por que a gente fala que a água é um regulador térmico? Porque a água ela não deixa algo nem esquentar tanto, nem esfriar tanto. Como por exemplo aqui, ó. Como essas regiões têm muita água, tem muita umidade, essas regiões vão ter o quê? Uma baixa amplitude térmica. Ou seja, a água não vai deixar essas regiões terem uma temperatura muito baixa e muito elevada em um curto espaço de tempo, vamos dizer assim. Não vai fazer tipo 5 graus de dia, 5 graus não, 25 graus de dia e menos 5 ou 0 à noite, por exemplo. Um exemplo bem brusco, né? Então eu vou ter o quê? Uma baixa amplitude térmica, porque a água regula essa temperatura. Em contrapartida, a continentalidade é ao contrário, né? Eu vou ter o quê? Uma alta amplitude térmica. Como, por exemplo, em Brasília, né? Que teve um dia que de manhã ia fazer 5 graus e a previsão para meio-dia era 30 graus, 33. Então, tu imagina, tu sai com casaco e de meio-dia tu tem que estar de sunga, né? Porque olha a elevada amplitude térmica que há entre essas regiões que estão sob o efeito da continentalidade. Beleza? Outro fator do clima, gente, é a questão das massas de ar. O que é massa de ar? Primeiro, gente, vamos definir o que é vento. Vento, ele é o ar em movimento. Isso a gente sabe, né? Desde lá do fundamental e tal. Mas por que o ar se movimenta? Porque existe, gente, diferença de pressão.
existe uma alta pressão e uma baixa pressão. E o vento, ele sai sempre da alta para baixa, da alta para baixa, da alta para baixa, sempre, sempre, sempre da alta pressão para baixa pressão. E isso faz com que as zonas de alta pressão são lugares, quando eu falo de temperatura, são lugares mais frios, enquanto que as zonas de baixa pressão são lugares mais quentes. Então vamos fazer uma comparação aqui, vamos comparar áreas. Vamos supor que por acaso essa região ela está mais quente do que essa. Lembrando que quando eu estou falando de mais quente e mais frio, eu não estou falando que essa aqui está com 0 e essa aqui com 30. Eu estou falando simplesmente que uma está mais quente ou mais fria que a outra. Como assim? Vamos descomplicar isso, né? É como se aqui tivesse 25 graus Celsius e aqui tivesse 22. Aqui não está mais frio? Então é isso que eu estou querendo dizer. Beleza? Então vamos lá. Se está quente o solo, a gente aprendeu lá na altitude que quem está perto desse solo está quente também, não é isso? E o que acontece com então eu tenho um ar perto desse solo. E o que acontece com o ar quando ele esquenta? Ele sobe, não é isso? O ar quente sobe. E aí o que acontece? Se o ar está subindo, ele não está exercendo essa força aqui, ó, para baixo. Não está exercendo essa pressão. Então a gente fala que tem o quê? Que tem uma baixa pressão sobre ali. Por quê? Porque o ar está subindo. Beleza? O ar está subindo. E aí o ar vai subir, né? Vai subir, vai subir. E o que a gente aprendeu lá na altitude? Que quanto mais alto, mais frio eu fico. Então esse ar que era quente, ele vai se esfriar. Por quê? Porque ele está ganhando altitude. E vai ser um momento, ó, que o quê? O que a gente aprende lá na física? Que o ar frio, o ar quente sobe e o ar frio desce. Então o ar frio vai o quê? Descer aqui. Beleza? E agora, ao contrário daqui, eu vou ter olha essa coluna de ar exercendo força sobre essa área. Então eu vou ter o quê? Uma zona de alta pressão. Por isso que a gente fala de alta pressão e baixa pressão. E o que vai acontecer com esse ar? Ele vai penetrar no solo? Não, né? Ele vai espalhar. Ele espalha esse ar. E é isso que a gente chama de vento, né? Esse ar que espalha, ó. Então esse ar espalhado é justamente o vento. Por isso que o vento, ele sai sempre da alta pressão para baixa pressão. Beleza? E por essas regiões de alta pressão espalharem o vento, essas regiões, apesar de serem mais frias, são regiões mais secas, né? Não deixam a umidade entrar. Porque lembra que eu falei que o vento ele traz a umidade? Se essas regiões de alta pressão estão sempre expulsando o vento, não vão receber muita umidade. Então vão ser regiões mais secas, apesar de ser mais frias. E essas regiões de baixa pressão, por estar sempre recebendo vento, e o vento traz consigo a umidade, vão ser regiões o quê? Apesar de ser mais quentes, vão ser regiões mais úmidas, beleza? Por isso que a gente representa também assim, ó, como simbolismo, né? Essas regiões, ó, recebendo vento, essas regiões de baixa pressão, e essas regiões de alta pressão expulsando o vento, ó. Expulsando o vento. Essas regiões, né, tem sinônimos, né? O Enem geralmente gosta de cobrar os sinônimos. Alta pressão é sinônimo de anticiclonal e baixa pressão é sinônimo de ciclonal, beleza? E um fenômeno, gente, que a gente costuma falar bastante, né, caiu algumas vezes no Enem, é a questão do fenômeno das brisas, né? Que a gente tem a brisa diurna e a brisa noturna. Vamos pegar a situação de dia. De dia, né, tem aqui o sol, né, obviamente. E aí, quem que o sol vai esquentar primeiro? A areia ou a água? A areia. Por quê? Porque a água, gente, ela tem um alto calor específico. Ou seja, ela demora para tocar de temperatura. Não é isso? E a areia, ela tem um baixo calor específico. Então, ela demora menos para tocar de temperatura. Então, ela vai esquentar mais rápido. E quem está quente está sob o efeito do quê? Da baixa pressão. Enquanto quem está frio está sobre o quê? Alta pressão. Não é isso? A gente viu lá. Esse está mais quente e esse está mais frio. Então esse está com baixa pressão e esse com alta pressão. E o vento,
ele não sai sempre da alta pressão para baixa, né? O vento ele não sai sempre da alta para baixa. Por isso que a gente fala de dia que o vento, que a brisa, né? Ela vem do mar, que a brisa é marítima. Por quê? Porque a água está em alta pressão, a areia em baixa, o vento sai sempre da alta para baixa, então o vento vai sair do mar em direção ao continente. À noite é justamente o processo contrário. A água que passou o dia esquentando vai estar o quê? Mais fria, mais quente, na verdade, mais morninha. Se ela passou o dia esquentando, né, e ela demora, ela vai estar mais quente. E aqui a areia mudou para noite, pronto, ela já esfriou. A areia já esfriou rapidamente. Então vai estar o quê? Mais fria do que a água. E o vento sai sempre de onde para onde? Da alta para baixa. Então o vento ele vai sair do continente em direção ao mar. Por isso que à noite, né, a brisa noturna, a gente fala de uma brisa continental ou terral. Beleza? E agora, gente, para finalizar, vamos resolver algumas questõezinhas, né, para fixar aí o conteúdo. Essa questão é do Enem do ano passado, né, Enem 2019. O título: Os moradores de Utararã passaram 2 meses totalmente na escuridão. Os habitantes dessa pequena cidade no Alasca, o estado dos Estados Unidos mais ao norte, já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus poucos mais de 4 mil habitantes viram o último pôr do sol do ano. Olha o tanto de tempo que esse povo está sem ver a luz do dia, né? A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019. Olha o tanto espaço de tempo. Às 13 horas e 4 minutos, horário local. O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela... Gente, ele está falando de uma região do Alasca, né? O Alasca é a gente precisa ter uma noção de globo. Não está muito bonito esse redondo, né? A gente precisa ter uma noção de globo. Os Estados Unidos estão na América do Norte, né? E aí fala que... Que o Alasca é o estado dos Estados Unidos mais ao norte. Então tá mais ao norte ainda, né? Mais ou menos, vamos dizer que tá aqui. E eu tenho uma linha do Equador bem aqui. E a gente sabe... Então essa região tá mais perto do polo, né? Então a gente sabe que quanto mais distante da linha do Equador, mais frio eu vou estar. E o fenômeno que eles estão falando na questão é que os caras não conseguem ver a luz do dia, né? De tão frio que tá. Não conseguem mais ver o sol, né? Então a gente fala de uma temperatura muito baixa, né? Porque já que não tem sol, não tem uma temperatura elevada. Então eu vou ter uma temperatura muito baixa. Isso por quê? Porque o Alasca ele está distante da linha do Equador. E quando eu falo de distância de um ponto como esse do Alasca até a linha do Equador, eu estou falando de quê? Justamente da latitude. Não é isso? E mais outra essa questão, para finalizar, a questão do Enem de 2018, se eu não me engano. Eu tenho aqui, ó, o aluno teria que saber o que significa isso, né? Isso significa, gente, ciclones. Tipo mapa de calor, né? Significam ciclones. Qual característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado? Gente, a gente sabe que o vento ele sai sempre da alta pressão para a baixa pressão, não é isso que a gente acabou de ver? Sai sempre da alta para baixa, não é isso? Isso é o vento. O que aconteceria para eu ter um ciclone? Eu teria que ter uma diferença entre essa alta pressão e essa baixa pressão elevada. Por quê? Porque o vento ficaria mais forte, né? Esse é o raciocínio. Então, para eu ter ciclones, para eu ter um vento forte, né? Sinônimos, como eu estou querendo dizer, um ciclone é um vento mais forte. Para eu ter um vento mais forte, eu teria que ter o quê? Uma diferença acentuada entre a alta pressão e a baixa pressão. Uma diferença de quê? De pressões atmosféricas. Então eu teria que ter uma alta pressão e uma baixa pressão para eu ter a formação desses ciclones. Então eu teria que ter o quê?
uma pressão atmosférica com diferença acentuada. É justamente isso que diz o item C. Por quê? Porque com essa pressão atmosférica com a diferença acentuada, eu teria um vento mais forte e isso ocasionaria o que a gente conhece como ciclones e tornados. Beleza? Então foi isso, gente. Se você gostou, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tem várias aulas aqui de todos os conteúdos para você estudar, aulas rápidas, né, de até 20 minutos, para você fixar mesmo o conteúdo, com exercícios e tal. Então é isso, gente. Sigam a gente no Instagram, né, @cursinhoideia. Então é isso. Até a próxima, gente. Valeu e tchau.